Vamos lá, que nós temos meia hora, nós temos que ganhar tempo. Os pontos cegos de um homem. Precisamos identificar alguns pontos cegos que há em nós, homens. Primeiro ponto cego. O primeiro ponto cego já foi identificado por Jesus na vida desse cabra aqui. Se trata das cegueiras que já vieram conosco do berço. Verso de número 1 que nós lemos diz o seguinte: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Então no verso de número 1, nós já temos aqui o primeiro spoiler, a primeira revelação, que ele era cego de nascença. Ele não ficou cego no meio da caminhada da vida dele, nem foi um acidente que ele caiu, não, mas ele nasceu cego. E o primeiro ponto cego que nós queremos analisar é essas cegueiras que a gente não adquiriu aqui, mas já veio como herança. Ou seja, é uma cegueira que trazemos em nossa formação genética. Um bom exemplo disso é aquela que fala: meu avô foi assim, meu pai foi assim, e eu também serei assim. Isso é uma cegueira genética. Nós temos muitos pontos cegos. E o primeiro talvez que nós devemos analisar e reconhecer é essa carga que a gente carrega dos nossos antepassados, talvez. E se tratando de cultura, isso é muito pesado, porque o rapaz casou e ele sempre falava que o melhor feijão era da mãe dele. E a mulher tentava fazer o melhor feijão para ele, botava tudo que tinha de tempero, e ele dizia: não, mas assim ainda não ganhou do da mãe. E a sogra dele também fazia, e nunca, ele: não, o feijão da mãe é o melhor. E aí um dia a nora perguntou o que era que tinha de tempero, perguntou para a sogra, e a sogra disse: não, minha filha, é que eu sempre deixo queimar. Né? Nós aprendemos a comer feijão queimado, a minha mãe fazia assim, sempre deixava dar uma queimadinha, e a gente acostumou, e hoje a gente não sabe viver sem. E eu também faço assim, desde os meninos, desde que eles eram pequenos. E o cara comia feijão queimado a vida toda e pensava que aquilo era sabor. Era uma carga que a gente recebe da cultura, e a gente entende que isso é bom, e na verdade, talvez tenha algumas coisas que a gente precisa mudar, que é errado, e que não é tão saboroso assim, e que quando a gente se depara com um novo, nós preferimos ficar com aquilo que a gente está acostumado a viver já uma vida toda. E não tem como mudar uma comunidade sem antes mudar a mentalidade. Se nós não abrirmos os olhos da nossa mente, não tem como nós vivermos o novo. Quanta coisa nova tem para viver? Quantos ambientes novos, quantas propostas novas, quantas coisas diferentes Deus tem para nós explorar. Mas nós ficamos apegados a coisas que já se tornaram obsoletas. Né? A gente fala que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então a primeira cegueira é aquela que a gente carrega na nossa carga genética, que a gente herdou geneticamente dos nossos pais, dos nossos antepassados, e também uma carga cultural, que é muito difícil romper. São cegueiras. A visão de 100 anos atrás pode ser recebida como cegueira para os dias de hoje. Embora era extremamente importante para aquela época, mas para hoje não faz sentido. Tinha coisa que era importante há 50 anos atrás. Tinha modo de vida
que era muito importante, que hoje não tem mais sentido viver. E se nós insistirmos, a gente se torna obsoleto, não faz sentido nenhum. Tem certas crenças que hoje se tornaram totalmente limitantes, que há anos atrás elas eram importantes. Até mesmo se tratando de Deus. Tem maneiras que Deus trabalhava antigamente que hoje não faz sentido a gente ficar se movendo em coisa que Deus não está se movendo mais. Quando Noé entrou na arca, a arca era extremamente importante. Sim ou não, gente? Quando começou a chover e o dilúvio pegou, a arca não era o que tinha de mais importante? Concorda comigo? Porém, quando parou de chover e Deus disse para Noé: desce e solta a bicharada, que sentido faria Noé insistir em ficar dentro da arca? Uma vez que já parou de chover, uma vez que a terra já está seca, tem que plantar, tem que cultivar, os bichos têm que se multiplicar, o ser humano também. E agora, se Noé agarrasse nas taubas da arca e dissesse: não, foi Deus que me deu, foi Deus que fez, eu não posso sair daqui porque Deus falou comigo. Mas já venceu o prazo. A arca se tornou totalmente obsoleta, não tem mais sentido agora. Agora você tem que descer e recomeçar o novo que Deus está dando para ti. É isso. Faz sentido nenhum nós querermos ficar transitando dentro do mar depois que ele fechou. O mar se abriu, o povo passou, o mar fechou. Ah não, agora eu quero ficar aqui, porque Deus abriu o mar, agora eu vou ficar aqui. Fica para ver se a onda não te engole. Tem coisas que não adianta a gente tentar ficar apegado. Foi por um tempo, foi por uma época. E às vezes a gente cega o nosso entendimento. E a gente fica andando em ciclo. A gente sabe que Deus não muda, mas Ele se move. Essa é a antiga, né? Entendeu? E aí, Deus está se movendo e nós temos parado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, estagnado no tempo, parado. As coisas estão se movendo, as coisas estão andando. Deus está trazendo revelação nova. Deus está dizendo para mim, para você: olha, cara, você tem que melhorar como homem. O modelo de homem que os seus avós, seu avô foi, fica com a parte do caráter dele. Mas às vezes tem coisas que o seu avô fazia que hoje não faz sentido você fazer. Tem a maneira como ele tratava a mulher dele. Se você tratar a sua agora, ela te abandona. As mulheres de 50 anos atrás aguentavam situações e coisas que as mulheres dessa geração. Elas aguentavam por quê? Porque não tinha para onde correr. Antigamente se casava para quê? Para que a mulher queria um homem antigamente? Para ser um provedor. A ideia inicial era essa. A mulher precisava encontrar um homem para pescar para ela, para caçar para ela, para construir um negócio para ela ficar debaixo. É a mesma coisa que nós vivemos hoje com os indígenas. Eles estão no mesmo lugar de 150, 200, 300, 500 anos atrás. Mesma coisa, vivendo a mesma coisa. Você precisa de um homem, a Índia precisa de um homem para quê? Para pescar para ela, para sustentar ela, para caçar para ela. Lá onde nós estávamos agora, com o Giovanni, tem uma mulher que sofre muito, porque ela tem filhos e não tem um homem para pescar para ela. E o Giovanni me contou a história. Está vendo essas crianças, pastor? Essas crianças, o pai abandonou, e a mãe não tem um homem que pesque para ela, que casse para ela. Então essas crianças, elas quase não, se não for comer na rua, a mãe não dá conta. Então, a necessidade das mulheres antigamente, do homem, elas não tinham para onde correr. Um homem era tido como um provedor para pescar, para caçar.
Nós temos histórias lá não é história, é fato. A gente conhece, a gente conviveu com pessoas, com homem que vai casando com as irmãs da mulher dele. Entendeu? Porque não tem mais moço, às vezes os moços estão já comprometidos, e a menina cresceu, a cunhada cresceu, a mocinha, agora precisa se emancipar, os meninos já estão comprometidos. O que a cultura diz? O marido da irmã mais velha também agora assume ela e faz uma choupana para ela e faz filho nela, e ele vai pescar para ela, vai caçar para ela. Agora, eu querer tratar a realidade de hoje como os nossos avós tratavam, é porque meu pai era macho e mulher comigo, você vai, para ver se não vai virar corno. Rapaz, quando eu vejo um cara macho demais, posso dizer? Pode. Rapaz, quando eu vou aconselhar um que vem um macho assim, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu penso, candidato a corno já. O cara, quando é muito macho hoje, amanhã ele é corno. Quando ele é o cara, porque tem que ser do meu jeito, porque não sei o que, tem que ser do meu jeito, porque se for do meu jeito. Se a mulher for fraca de ideia, ela vai preparar o laço para ele. Né? Tem uns que não usam mais, né? Porque é de rosca, tira, deixa em casa, né? O fato de ser mocho não quer dizer que não é, né? Às vezes não nasce, é. Tá entendendo, meu Brasil varonil? Meu país tropical? Dá uma olhada para esse cara que está do seu lado aí. Se ele tiver muito macho, agora é a hora de você lembrar daquela piada do Paulo e Micharia, né? Pode me chamar de Marlene. Brincadeira, gente. Mas nós temos que rever essas cegueiras. Eu tenho alguns pontos cegos para analisar com vocês. Mas o primeiro ponto cego, e talvez a gente não consiga passar isso por causa do horário. O primeiro ponto cego, a gente precisa rever algumas coisas que funcionou, foi importante naquela época. Foi importante para o meu bisavô, foi importante para o meu avô, foi importante para o meu pai. Mas hoje eu preciso rever isso. Até biblicamente tem algumas coisas que funcionou, que hoje não funcionam. Pronto. Atos continua sendo escrito pela igreja. Atos dos apóstolos, na verdade é Atos do Espírito Santo, que é Atos da igreja. Nós continuamos escrevendo o livro de Atos dos apóstolos. Não mais agora impresso, mas em comportamento e em vidas. Você, nós que servimos a Deus, somos uma Bíblia agora, não impressa aqui, mas impressa aqui em comportamentos e atitudes pessoal. Todo dia a população na minha volta lê uma Bíblia que eu escrevo. E essa é totalmente atual, no espírito. Levanta a mãozinha comigo, meu amigo. E diz assim: Jesus, me ajuda a ser curado da cegueira. Amém. Agora olha aqui para mim. Você consegue identificar alguma coisa que você vive por hábito? Perguntar assim para ti: por que tu faz isso? É porque, não sei, porque eu nasci assim. Por que tu tem essa barda? Não é porque o meu pai sempre foi assim, mas assim.
Tá, mas que sentido faz na tua vida hoje isso? E às vezes isso incomoda o casamento, isso às vezes atrapalha de viver o novo de Deus, às vezes atrapalha até como pai, na educação dos seus filhos, porque é difícil a gente dar aquilo que a gente não recebeu, é ou não é, gente? Né? Então, quase que sempre a gente multiplica a educação que a gente recebeu, e baseado na educação que a gente recebeu dos nossos pais, se ela for um percentual muito baixo, é isso que a gente vai oferecer para aqueles que nós geramos. Então, se eu recebi quase nada de educação passarei para os meus filhos. E a gente diz para os nossos filhos: eu aprendi assim, é isso que eu tenho para passar para vocês, e aprende enquanto eu estou vivo. Por quê? Porque nós temos um ponto cego, e a gente pode melhorar isso. Jesus, Ele é um excelente doador para aqueles que estão precisando de olhos. A visão de 100 anos atrás pode ser recebida como cegueira para os dias de hoje. Aquilo que funcionava ontem, talvez já não funciona mais hoje. E nós precisamos nos reciclar como homem. Embora era extremamente importante para aquela época, mas hoje é obsoleta. Isso nos limita a enxergar além do que nossos antepassados via. Segundo ponto cego, o foco do lado de fora. Nós homens, isso é neurociência. O homem, ele enxerga muito bem externamente, mas ele tem muitos pontos cegos interiormente. Nós conseguimos, a nossa visão, ela parte do exterior. A mulher já é diferente. A visão da mulher parte de um ponto interior. Nós partimos de tudo aquilo que é externo. A gente vê a partir daquilo que está fora. A gente não vê a partir daquilo que está dentro. Nosso foco não é interno. Nosso foco é externo. O foco nosso está sempre do lado de fora. Escute o que eu escrevi. O que é isso? O foco do lado de fora. É quando você está aqui para aprender alguma coisa como homem hoje? Quem quer chegar em casa um homem melhor? Teve alguém que saiu e foi. Acho que era macho demais. Acho que foi cuidar da mulher. Fique tranquila, ela está bem, Deus está guardando. Tá? Fica aqui para aprender alguma coisa. A nossa intenção aqui é que a gente possa melhorar. A nossa intenção é que a nossa casa possa receber um homem melhor, diferente daquele que saiu hoje. Amém, Senhor. Amém? Nossos filhos possam receber um pai melhor. Tá bom? Macho velho, pegador, né? O que é um foco do lado de fora? É quando nossas decisões são tomadas a partir daquilo que é externo e não do que é interno. O macho, vamos falar de macho, tá? O macho tem o seu foco psicológico voltado para o lado de fora. É como se seu olhar estivesse fora dele mesmo, diferente das mulheres, que os olhares delas geralmente estão dentro dela. O homem, os olhares dele estão sempre externo, ou seja, ele enxerga só o que é externo, mas é cego para o que é interno. Estou falando disso em termos genéricos mesmo. Neurociência diz isso, estudando psiquiatria, estudando macho e fêmea, ele descreve isso. Eu li um livro sobre psiquiatria para poder falar isso. Macho e Fêmea é o nome do livro, se você quiser eu indico. Ou seja, ele enxerga só o que é externo, mas é cego para o que é interno. Assim, a ênfase de seu mundo interior está colocada em algo externo a ele mesmo. As suas emoções são ativadas por aquilo que está fora,
e é completamente cego para aquilo que vem de dentro. A motivação do homem é sempre externa. O homem quase não tem motivação nenhuma interna. Ele precisa ver algo fora para se sentir motivado a fazer. Se ele olhar para dentro dele, ele não consegue às vezes perceber algo que motiva ele internamente. Somos cegos para aquilo que está do lado de dentro. Nós precisamos sair para poder então nos sentir útil. Porque se nós ficarmos dentro de um quarto ou dentro de um recipiente fechado, a gente se sente totalmente inútil. Agora, quando nós saímos para a rua, saímos para alguma atividade, já nos sentimos útil. Porque o nosso valor, ele é motivado por aquilo que está fora. O nosso valor não é motivado por aquilo que está dentro. Isso significa que seu olhar interno tende o tempo todo para um alvo que se encontra à frente. Se há algum olhar dentro de mim, esse olhar ele está sempre focado para frente. Sempre jogado para frente, para frente, para frente. Somos cegos para o foco do lado de dentro e para as outras dimensões que nos cercam. Vamos usar aqui o exemplo do cavalo, sem ofender ninguém, sem chamar ninguém de cavalo. Por que o carroceiro bota aquela coisa aqui? O cavalo ele consegue manter o ritmo de uma marcha se ele conseguir manter a visão dele externamente só para frente. O seu treinador, ele cega ele para os lados, cega ele para todas as outras dimensões que estão na volta dele. Só deixa ele olhar para frente. E nós não somos cavalo, gente. Alguns até pode parecer, mas não é. Não somos. Nós precisamos abrir o selo das nossas visões, que a gente possa ter uma visão do horizonte na nossa volta. Nós precisamos. Quando nós só temos vendo um grau da visão, a gente não está tendo um olhar completo de tudo na nossa volta, nós vamos tomar decisões precipitadamente. Toda decisão que um homem tomar implica em todo o contexto na sua volta, não apenas sobre aquilo que está à sua frente. O homem foi dado por Deus como aquele que tem um volante na mão, que toma decisões. Mas qual será o fim do homem que toma decisões apenas olhando para aquilo que está na sua frente e não faz uma leitura sobre o que está no ontem e nas suas laterais? Se nós pegarmos aqui 4 pessoas, 4 homens, coloca um do lado desse prédio, coloca o outro do lado direito, coloca um na frente e um atrás, e pede para fazer um desenho desse prédio. Cada um vai desenhar um prédio diferente, embora seja o mesmo, porque cada um está tendo um ângulo de olhar. Agora, quão limitado seria se nós tomássemos decisões que implicam as 4 paredes baseados só no olhar da esquerda? Precisamos de um conjunto de todos os ângulos para poder entender. Só porque o problema nosso, meu irmão, é que às vezes a gente só enxerga para um lado. A gente só vê um lado. E geralmente a gente só consegue ver o nosso lado. A gente não consegue analisar e colocar na balança os outros pormenores que estão na nossa volta. Esse tempo eu estava orando e estudando. E aí começaram a fazer barulho lá em casa. Os meninos, a gente tem menino, adolescente, você sabe como é que é. E aí a mãe deles gritava, fica quieto, fica quieto. E eu lá em cima tentando estudar e eles, não sei aquela a bobiça da idade que dá, né? E pega e vai, e grita e coisa, e salta e ri, e coisa, e a mãe fica quieta. Aí eu desci a escada, eu desci a escada com o argumento pronto.
Aí quando eu cheguei na porta, o Espírito Santo falou comigo: esse ambiente não é só teu. Essa casa não é só tua aqui. Tem 2 adolescentes morando aqui. E é o ambiente deles. Onde é que eles vão ser adolescentes se não ser aqui? E é o ambiente da mãe também. É o ambiente dela. Onde que ela vai corrigir os filhos se não for aqui? Enfiei a cola no meio do rabo. Baixei a cabeça. Subiu a escada. Subi a escada. Botei um negócio no ouvido. Tentei me concentrar. Por quê? Porque eu estava olhando só para frente. Eu estava olhando, eu estava fazendo uma leitura geral a partir do meu olhar externo. Pensando só no meu ponto de vista. Agora, quando eu analiso todos os olhares envolvidos, peraí, a minha decisão muda. Porque não é só eu que moro ali, aquele ambiente não é só meu. Eu tenho que valorizar o espaço deles também. É porque aqui é eu que mando, porque Deus eu quero, sei o que manda nada. Tá, é igual um cavalo, só olha para frente. Eu tenho que atirar essas coisas do lado e fazer uma leitura panorâmica. Tudo na nossa volta. É porque o meu pai criou nós assim. Pois é, tenta criar os teus filhos igual tu foi criado para te ver. Alguém me protege na saída, senão eu vou apanhar hoje. Se eu estou errado, você levanta a mão e diz: pastor, tu está errado. Agora, se eu estou certo, você pode levantar a mão e concordar? De nada adianta nós enxergarmos bem as coisas de fora, se não estamos vendo as de dentro. Olha para mim aqui, meu irmão. Eu vou repetir isso, que isso é muito importante você entender. Escute bem. De nada adianta nós enxergarmos bem as coisas de fora, se nós não estamos enxergando bem as coisas de dentro. De nada adianta. Nenhuma riqueza justifica um homem falido familiarmente. Nenhum dinheiro justifica você perder os seus filhos. Nenhum sucesso do lado de fora da porta da tua casa, o carro que tu anda, o dinheiro que tu ganha, o quanto você impressiona os amigos na rua, de nada adianta. O quanto nós enxergamos bem do lado de fora, se nós não enxergamos nada, somos totalmente cegos para o lado de dentro. E nesse caso, Jesus vem aí. Porque só Jesus pode curar a cegueira do homem. Ninguém consegue, irmão, ninguém consegue. Nós temos bicho ruim de lidar. O homem é um bicho complicado. Só Jesus pode romper a cegueira do nosso entendimento. Porque é da natureza do homem ter o bril ferido. O homem tem um orgulho nativo dele. O homem ele tem um orgulho dele, de ser homem. E aí confunde isso. Confunde autoritarismo com autoridade. Então só Deus na nossa vida. Por isso que se nós não abrirmos o nosso coração para o Senhor, nós temos ferrado. Se nós não deixar Jesus curar os nossos olhos, limpar a nossa visão, nós temos ferrado. Nós temos fadado a terminar a vida com uma boa aposentadoria, umas 10 casas de aluguel, sozinho no quarto esperando a morte chegar. Porque a nossa cegueira afastou todo mundo que nos amava. Conseguimos identificar um problema na empresa, mas não conseguimos ver o problema dentro da nossa casa.
Enxergamos muito bem para fora, mas não conseguimos ver os problemas dentro de casa. Conseguimos pagar uma rodada de cerveja e carne assada para os caras que bateram a meta no final do mês, ou porque a gente participou num jogo de futebol, então a gente, vamos lá, eu pago também. Mas a gente é assim, sovino, miséria, para a esposa, para os filhos dentro de casa. E você sabe quando é que o homem é honrado? Você sabe quando um homem é honrado de fato? Um homem, ele é honrado e respeitado de fato? É quando a família dele é bem cuidada. Quando a esposa e os filhos são bem cuidados. Quando a sociedade olha para a sua casa, olha para os seus filhos e olha para a sua esposa e vê eles bem cuidados em todos os gêneros, ali existe um homem honrado. Sabe o que é um ponto cego internamente? É quando a gente é um baita do empresário, mas é um marido falido. Você sabe o que é um ponto cego internamente? É quando a gente consegue ajudar todo mundo na rua, mas nós não somos capazes de ser um herói dentro de casa para os nossos filhos. Você sabe o que é um ponto cego internamente? É que os caras do bar te admiram, os caras da empresa admiram você, mas dentro de casa, eles querem ver o demônio, o diabo, espalitando o dente com arame farpado, mas não quer ver você. Meu Deus. Conseguimos identificar um problema na empresa, mas não conseguimos ver um problema dentro da nossa casa. A esposa está gemendo na volta, está dando sinais de que a coisa não está, tem coisa errada. E o cara é cego, não consegue ver. A esposa está dando sinais que ela não está feliz. A esposa está dando sinais que tem alguma coisa errada, que ela não está bem. E o cara não consegue ver. Os filhos estão dando sinais que já perdeu o relacionamento. Os filhos estão dando sinais, não conseguem mais conversar, não tem mais diálogo dentro de casa. Como é que está? Está tudo bem. Quem são os seus amigos, meu filho? Minha filha, com quem você anda? São toda gente boa, pastor. Conseguimos ser amigo na rua. Temos uma visão externa, mas não conseguimos ser amigo dentro de casa. Posso falar? Pode. Eu vou falar então. É fácil eu ser pastor aqui. Difícil é eu ser pastor na minha casa. É muito fácil eu ser espiritual aqui, falar língua estranha aqui. Difícil é eu ser espiritual dentro da minha casa. É fácil eu orar aqui, difícil é eu orar lá. É fácil eu dizer para você o que é ser um bom homem, difícil é eu ser um bom homem dentro da minha casa. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. Eu já falei isso. E Deus não vai cobrar o quanto sucesso, Fabiano, meu amigo, meu filho, Deus não vai nos cobrar o quanto sucesso nós tivemos externamente. Mas só tem uma coisa que Deus vai nos cobrar quando nós chegar diante dele, e nós vamos chegar.
É o Éden que Ele colocou nas nossas mãos. Você sabe que quando eu chegar diante de Deus, Deus nem vai me cobrar o sucesso do meu ministério, o quão grande era a igreja, o quão eu pregava bem. Mas a primeira coisa que Deus vai me cobrar é: cadê o teu casamento? Cadê os teus filhos? Cadê a tua casa? Cadê o teu lar? Nós enxergamos, nós somos visionário para a rua. Nós somos visionário para ganhar dinheiro. Nós somos visionário para tantas coisas. Mas nós, às vezes, somos cegos internamente. É fácil pastorear a vida dos outros, difícil é pastorear a minha. Você já percebeu que é mais fácil cuidar da vida do outro do que da nossa? Alguém já percebeu isso ou só eu? É ou não é mais fácil cuidar da vida do outro do que cuidar da sua, da minha? É ou não é? Rogério, que bom te ver aqui. Rogério, nós trabalhamos junto no Giasse. Bom te ver aqui, Rogério. É fácil ou não é fácil cuidar da vida dos outros? Rapaz, você tem que coçar a língua. A gente fica assim, olha o fulano lá, não sei o que é isso. Olha o Gabriel agora abriu uma loja de bicicleta. Fez o nome dele e agora se deu bem. Vai cuidar da tua vida. Olha lá, o fulano agora está ganhando dinheiro. Olha lá, o fulano não sei o que. O fulano casou, o fulano engravidou. Cuida da tua vida. Se tu acha que a tua vida é pouca, compra um gato com 7 vidas. Aí mais a tua vai ter 8 vidas para cuidar. Porque é bem mais fácil a gente cuidar da vida dos outros que cuidar da nossa. A gente enxerga a vida dos outros, mas a gente não enxerga a nossa. A gente vê tudo que está acontecendo no erro do outro. O outro está errando aqui, o outro está errando lá. Mas você consegue ver os seus erros? Se você consegue ver os seus erros, então enumera eles. Porque a gente pega um caderno e enumera o erro do outro. Mas a gente consegue enumerar os nossos erros? Quantas coisas nós temos para mudar e para melhorar? Enxergamos para o lado de fora, mas somos cegos para o lado de dentro. Nosso foco é totalmente externo e não temos nada de foco interno. Terceiro ponto, eu sei que o meu horário já passou, já é 9h37. É por ti, eles querem comer. Amém, filho. 5 minutos. Vai começar a palhaçada. Culpa do Marcos, depois vocês pegam o Marcos. Ele pegou o meu tempo. Brincadeira, Marcos. Estava muito boa a tua palavra. Então tá, terceiro ponto para nós encerrar então. Ponto cego, terceiro ponto cego. Individualidade. Uma cegueira masculina é a individualidade. Os homens têm a facilidade de tirar o plugue da tomada, de se desligar, de se desprender. Eles têm característica de estarem bem com a solitude. Eles querem estar quietos, estar bem consigo mesmo e em paz. O homem comumente traz essa cegueira da individualidade consigo mesmo. Se ele está bem, ele está bem. Mesmo que as pessoas na sua volta, a situação não esteja bem. Se ele está bem, ele está bem. É uma cegueira do individualismo. Por isso, muitos homens têm dificuldade de estabelecer vínculos pessoais profundos, dificuldade de ligar-se às pessoas e o que está acontecendo com elas à sua volta, tem dificuldade de estabelecer conexões entre relacionamentos. De quem é a culpa da cegueira na masculinidade? Quem é o culpado disso? Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. É como se Jesus estivesse dizendo: eu fiz o homem cego para que depois eu pudesse manifestar o meu poder na fraqueza dele. Sabe essa cegueira aí? Tem um propósito.
Deus quer abrir os seus olhos, meu irmão. Embora nós possamos até ter nascido cego, mas até para a cegueira Deus tem um propósito. Abrir os nossos olhos, mudar o nosso entendimento, fazer nós vermos aquilo que nós não conseguíamos ver antes, fazer a gente entender o que a gente não entendia, fazer a gente valorizar aquilo que de fato merece a nossa atenção, fazer nós criarmos vínculos emocionais. Eu conheço um homem que eles se fecham numa bolha, que é difícil acessar o coração deles. Eles estão cegos no seu individualismo. São homens bons, são trabalhador, de dia à noite, trabalha, se fecha, ganha, paga as contas, são honestos, mas a gente não consegue acessar, eles não têm abertura para relacionamento. Se fecham totalmente. Jesus pode mostrar o que nós não conseguimos ver. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus pode nos mostrar aquilo que nós não conseguimos ver, porque Ele é a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu sou a luz que clareia os pontos cegos do homem. Eu sou a luz que clareia os pontos cegos do homem. Tem algum homem aqui que é casado? Levante a mão se você é casado. Você está conseguindo ver direito a mulher que está do seu lado? Você consegue enxergar ela na sua totalidade? Ou você só vê ela a partir de um olhar externo? Só vê ela como você quer ver? Só consegue cobrar aquilo que ela erra? Você consegue ver os outros lados que ela tem oferecido? E o tipo de mulher guerreira e batalhadora que ela é com você? Jesus é a luz que clareia esse ponto cego. Quem sabe hoje cabe uma oração para nós aqui e perguntar: Senhor, aonde eu estou errando? Quais são as qualidades que a minha esposa tem que eu não consigo ver? Só vejo os defeitos dela. Durante os meus primeiros anos de casado, eu sempre fui muito seguro do dinheiro lá em casa. E a minha esposa, ela tinha que se virar. A gente vem de uma família empreendedora para conquistar rápido. Só que uma vez eu comecei a mudar isso. O Espírito Santo começou a falar comigo. E aí eu comecei a dar uma mesada para minha esposa por mês. Eu nunca dava nada. Isso meus filhos nem eram nascidos ainda. Eu comecei a separar, assim, dava um dinheirinho para ela, assim, para ela, e deixava um bilhete, assim: gaste sem me prestar conta. Sabe o que ela fazia com esse valor? Quando eu chegava de viagem, na época eu era caminhoneiro ainda, tinha um pacote de Zorba nova para mim. Pacote de meia. Ela não investia só nela, ela investia em mim também. E às vezes a gente não consegue, a gente é cego para algumas coisas. Nós aprendemos que a gente só multiplica aquilo que a gente solta, meu irmão. Deus se mistura à matéria. Eu quero dizer para vocês que eu estudo o mês todo para pregar para os homens, tá? Então assim, pastor Fernando, pessoal da cozinha, pessoal da direção, vocês fazem o que vocês quiserem. Vão fazer teatro, vão fazer tudo, mas a palavra não vai ser sacrificada. Tá? Eu estudo para entregar essa palavra aqui. Eu não estou de brincadeira aqui. Então, eu vou terminar essa palavra aqui, nem que dê meia-noite. Aleluia. Mas não vai dar meia-noite, fica tranquilo.
Só estou falando isso porque eu vejo o pessoal agitado. Assim, a janta é importante, a oferta é importante, o teatro é importante, mas a palavra é o mais importante aqui. Então, não vamos ferir a palavra. Deus se mistura à matéria. Gênesis 1:26. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Quando Deus fez o homem, escute aqui, Gênesis 1:26, era só um boneco de barro. Mas quando Deus sopra no barro, esse boneco de barro vira carne. Aleluia. Certo? Ou seja, uma parte de Deus, o sopro, tinha que estar na matéria para que a matéria pudesse viver. Deus tem o poder de mudar a matéria. Espera aí. Você já imaginou que se uma parte de Deus não estiver em nós, não passamos de barro? Deus fez o bonequinho de barro, soprou nele uma parte de Deus, o sopro de Deus. Inclusive o Ismael ministrou aqui na madrugada sobre isso, foi muito boa a tua ministração na vigília, entendeu? O sopro de Deus entrou naquele boneco de barro, e o boneco de barro fez-se alma vivente. Jesus cuspiu na terra, misturou a saliva com a terra, e não foi apenas mais uma bolinha de barro, se tornou olhos, se tornou visão. Você já imaginou que se não houver uma parte de Deus em nós, não passamos de barro? Se não houver uma parte de Cristo em nós, somos cegos. Você já imaginou que se uma parte de Deus não estiver em nós, não passamos de barro? Deus usou parte de sua essência, seu sopro, para dar movimento ao barro. Jesus fez o mesmo agora. Usou sua essência, sua saliva, para dar vista ao barro. Deus fez um boneco de barro. Sem o sopro de Deus, não passava de um boneco de barro. Jesus fez 2 bolinhas de barro. Sem a saliva de Jesus, não passava de 2 bolinhas de barro. Nós não temos vida se Deus não se misturar a nós. Você precisa deixar Deus se misturar em você, meu irmão. Aleluia. Ah, que palminha mais fraca. Levante a sua mão comigo. Senhor Jesus, eis aqui um monte de barro. Nós precisamos que o Senhor se misture a essa matéria. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Sem o sopro de Deus em nós, nós não passamos de barro. E sem parte de Cristo em nós, não tem como nós abrirmos os nossos olhos. Nós te pedimos nesta noite, Jesus, se mistura a matéria, Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha sobre nós. Venha sobre esses homens que estão aqui, Senhor. Não podemos sozinho nós não passamos das nossas limitações humanas, terrenas, Senhor, terráqueos. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos nesta noite, para que possa haver espaço na nossa vida, que o Senhor possa se misturar em cada coração aqui, que o Senhor possa se misturar, Senhor, a cada pedaço de barro que tem aqui. Isso explica muito porque que Jesus cuspiu no barro, porque o barro sem Jesus não passa de barro, mas um barro com Jesus, com parte da sua essência, esse barro agora recebe luz, recebe entendimento, aleluia, recebe visão, não anda mais em trevas, não anda mais em ciclo, não anda mais com as asas quebradas, mas sim alça voo. Nós podemos ter olhos e continuar completamente cego, se a vida de Jesus não estiver em nós, meus irmãos. Uma coisa é ter vista, outra coisa é ter visão. Deixa Jesus se misturar à matéria de sua vida, para Ele trazer luz em todo o seu corpo. Mateus 6:22.
Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de trevas. E quão profundas são essas trevas? É uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de ponto de vista. Se nós vivermos a nossa vida no ponto de vista externo, nós vamos perder aquilo que é interno. Nós precisamos romper esses pontos cegos. E em seguida disse: vá e lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Tudo o que envolve água na Bíblia significa a palavra. Estou correndo, tá? Você sabia que Jesus não funciona separado da palavra? Jesus unta os olhos do cego com barro, com a saliva dele, e depois manda no tanque de Siloé se lavar. Tudo que envolve água na Bíblia significa palavra. E você sabia que Jesus não funciona separado da palavra? Tem muita gente que aceita Jesus, mas não aceita ser lavado pela água da palavra. Efésios 5:25. Cristo amou a igreja, Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificada, ao lavá-la com água por meio da palavra. Você aceita essa palavra essa noite, ou você só aceita Jesus? Porque se você só crê em Jesus e não crê nessa palavra, não vai funcionar. Porque Cristo não trabalha separado da palavra. Eu aceito Jesus, mas eu não aceito a palavra. Então, uma coisa anula a outra. Porque Cristo nos santifica ao lavar com a água da palavra. Podemos afirmar então que Ele nos dá novos olhos e depois purifica nossos olhos pela palavra. Se os seus olhos forem trevas, quão densas trevas são. Irmãos, Jesus quer restaurar a nossa visão, irmãos. E depois de restaurar a nossa visão espiritual, Ele quer santificar essa visão, irmão. Porque Ele deu olhos novos para o cego. E depois o que Ele fez? Mandou o cego se lavar nas águas. Jesus, Ele quer dar visão nova Ele quer dar visão nova para você, irmão. Mas depois de dar visão nova para você, Ele quer santificar a sua visão. Porque de nada adianta abrir os seus olhos e amanhã depois você continuar sendo o mesmo tarado de sempre. Não adianta de nada ganhar olhos novos, não adianta de nada estar na igreja, não adianta de nada estar aqui ouvindo uma palavra e amanhã continuar cego do mesmo jeito. Os olhos são a janela da alma, né? Aonde estão os nossos olhos? Nossos olhos são portas de entrada para a nossa alma, assim como os nossos ouvidos. Os olhos são os principais. Se nós não colocar filtro nos nossos olhos, irmãos, nossa mente vai viver toda a vida pornográfica, contaminada, lixo. Você quer ter uma mente saudável? Quer ter uma mente santificada? Você quer ter uma mente que não fica pensando coisa errada? Não fica imaginando coisa errada? Começa a santificar os seus olhos. Jesus dá olhos novos. Mas depois que Ele dá olhos novos, Ele manda lavar na palavra. Tem gente que recebe visão todo culto, mas não quer se lavar com a palavra. A palavra é o colírio nos nossos olhos todo dia, para manter a nossa visão espiritual lubrificada. Eu encerro, queridos. Obrigado, meu irmão. Deus sempre coloca um abençoado no meu culto, gente. Quando não é a irmã Nete, é ele, querido, amo vocês.
Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. Eu encerro aqui. Quando você e eu, quando nós começarmos a enxergar, haverá uma transformação tão grande que você ficará irreconhecível. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: não era aquele cavalo cego, não era aquele ignorante, não era aquele que apenas era o eco do passado dos seus pais, dos seus avós, não era aquele ferro frio que só retinia um som sem unção nenhuma. Não é mais o mesmo. Quando você começar a enxergar, haverá uma transformação tão grande que você ficará irreconhecível. Abra os seus olhos nesta noite. Começa pelos nossos olhos. Quando nós abrimos os nossos olhos, o nosso caminhar endireita. Quando nós abrimos os nossos olhos, a nossa maneira de ver a vida muda. A nossa maneira de falar muda. A nossa maneira de tocar muda. A nossa maneira da vivência social, religiosa, civil, seja lá qual for o nicho, ela é alterada. Nós reconhecemos isso, Senhor. Sou o mesmo, porém transformado. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo, apenas não sou mais cego. As pessoas vão olhar para você no seu trabalho e vão dizer assim: o que aconteceu com você? Você não é mais o mesmo. Você pode dizer: não, sou eu mesmo, porém agora eu vejo. Deus curou os pontos cegos que eu tinha. Cara, você está falando diferente. Você falava um monte de besteira, um monte de barbaridade. Você contava um monte de piada indecente. Você era, não sei o quê. O que aconteceu? Você, o que é isso? Não é mais o mesmo? Não, eu sou o mesmo. A questão é que eu deixei Jesus se misturar na matéria. Jesus abriu os meus olhos. A minha vida está mudando. Cara, vamos pescar? Não posso. Eu vou ficar em casa para cortar grama. Cara, vamos jogar um futebol. Depois eu vou jogar um futebol. Primeiro, agora eu vou tirar um tempo com os meus filhos. Cara, vamos fazer uma carne, vamos fazer um costelaço de chão. Vamos ficar 2 dias numa beira de um rio. Não, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou investir na minha casa. Eu vou sair para jantar com a minha esposa, com os meus filhos. Muito obrigado pela sua atenção, meu irmão. Você pode colocar-se em pé. Eu quero perguntar: quantos homens cegos tem aqui? Aliás, quantos pontos cegos, nós temos? E eu me incluo também, tá? Eu não estou fora não. Eu também preciso ver muitas coisas que eu não consigo ver ainda. Se caso a janta tiver, o arroz estiver ali tudo empirolado, a culpa é minha, tá, irmão? Eu quero convidar você a vir aqui na frente para orar. Mas só venha você que Deus falou. Com seu amor. Você que precisa melhorar em algum ponto da sua visão, meu irmão. Sei que estás aqui. Vamos orar um pelos outros, meus irmãos. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Vamos orar, Cleito, Marcos, vamos orar pelos irmãos. Sei que estás, se tiver mais algum pastor aqui conosco, alguma liderança, irmão Macarine, nos ajuda a orar. Não sei se o pastor Fernando pode vir aqui também. Vamos colocar as mãos sobre esses homens. Olha quanto homem aqui na frente, irmãos. E tem mais vindo, pode vir. Aleluia. Me constranger com seu amor. Sim, Espírito Santo.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Não há um homem aqui que não precisa dessa palavra, Senhor. Todos nós precisamos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Se misture a matéria, Senhor. Me constranger com seu amor. Se misture a matéria, Senhor. Nós somos tão bons para enxergar para fora, Senhor. Nós possamos enxergar para dentro. Ajuda o teu filho, Senhor, o teu servo, Pai. Compaixão de e toca nos meus olhos. Toca nos olhos do Fabiano, Senhor. Faz as escamas cair. Faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver. Eu quero te ver. Pois eu quero te ver. Faz as escamas cair. Quero te ver. Te ver. Quero te ver. E toca nos meus olhos. Faz as escamas cair, Senhor. Faz as escamas cair. Recebe essa palavra, jovem. Oh, irmãos, o Espírito Santo está fazendo uma grande obra aqui. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você que está aí, feche os seus olhos. Você que está aí, pode levantar suas mãos para cá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba isso, jovem. Você não dobrou os seus joelhos em vão aqui hoje, tá? Hoje não vai ser como das outras vezes. O Senhor fala contigo. Hoje não vai ser como as das outras vezes. Uma chave vira dentro de você, menino. Ei, Deus. Te trouxe aqui porque eu queria falar contigo, meu amigo, diz o Senhor. Eu toco não só nos seus olhos, mas eu toco no seu coração. Algumas correntes que você arrasta também caem hoje. Algumas correntes, alguns pesos. Você era para estar muito na frente. É ou não é? Você era para estar mais na frente. Mas mais um ano que está passando e parece que está no mesmo lugar. Aí o Senhor vai romper você. Eu vejo uma represa se rompendo. Eu vejo uma represa se rompendo. A terra seca está com os dias contados. Vem água aí. Vem água sobre a sua vida, meu irmão. Receba isso em nome de Jesus. Ah, Elton. Ah, Elton. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor.
Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro, e dá-me um coração, segundo seu coração, Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Oh, aleluia! Muda! Coloque-se em pé, você que está aqui na frente. Coloque-se em pé e fica aqui. Salmo de amor. Muda. Levante a sua mão, meu irmão. Com seu bálsamo de amor. Oh, aleluia. Eu quero estar aonde tu está, Senhor. Eu quero convidar você a oferecer um abraço para o seu amigo, seu irmão que está do seu lado aí. Eu quero estar. Ofereça um abraço para ele e diga: cara, tudo mudou a partir de hoje. Ofereça um abraço e diz assim: ó, não tem mais ponto cego na sua vida. Centro da sua vontade. Não tem mais ponto cego. O inimigo não vai mais cegar você, homem. Aleluia. Eu quero estar aonde tu está, Senhor Jesus. Para encerrar, Eu quero estar. Diga: aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, no centro da vontade de Deus, meu porto seguro. Oh, Jesus, no centro da sua vontade, Jesus, meu porto seguro. Escute. Muda e restaura. O amor constrange, né? No seu bálsamo de amor. Imagine se a sua mulher, se os seus filhos vissem você aqui hoje, Muda, me restaura. recebendo essa palavra. Imagina a alegria deles em saber que terá um marido, um pai mais compreensível, mais presente. Ver a vida pelos olhos deles. Tenta ver a vida através dos olhos da sua esposa. Tenta ver a vida através dos olhos dos seus filhos. É esse homem que volta para casa hoje. É esse homem que volta para casa hoje. O verdadeiro homem é aquele que é semelhante a Cristo. Ele morre para salvar a sua casa, morre para salvar a sua família, morre para suas vontades. Irmão, não tem como a gente construir uma família sem nós morrermos para os nossos caprichos. Se você quer ser um homem de verdade, sirva a sua casa. Isso te faz um homem de verdade. Não é o quanto de dinheiro e vida confortável você dá a eles, mas é eles terem um pai ou um homem presente realmente que prioriza eles. Prioriza eles. Nós priorizamos tantas coisas e nós não priorizamos a nossa família. Deus te abençoe. Olha para mim aqui. Vocês não vão avançar em mim? Não. Então tá bom.
Jesus se mistura à matéria, tá? Se Jesus não entrar na tua vida, tu não passa de um barro. Deixa Jesus se misturar na sua vida, só assim terá sentido. Faça assim, até o próximo culto de homens. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Senhores, boa noite, até a próxima. Faz as escamas caírem. Vamos jantar, meu povo.